Meus irmãos, o evangelho de hoje é uma continuação do evangelho do domingo passado. Vocês se lembram que Jesus tinha enviado os seus discípulos a evangelizar dois a dois? Pois bem, eles voltaram eufóricos. Foi o maior sucesso. Eles se sentiam como celebridades, foram aplaudidos. Mas me parece que Jesus não foi muito por este caminho, não. E Jesus começou a ficar muito preocupado. A preocupação de Jesus começa por uma questão aqui. Eles contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Essa palavra ensinado, no contexto da sinagoga, significa que eles tinham pregado aquela visão que os judeus tinham triunfalista de sua religião, ligado com o Messias, sucessor de Davi e de Salomão. E de modo que tinha essa questão. E outra coisa, eles se sentiam como estrelas, o ego deles estava inflado. Bom, aí Jesus resolveu que era hora de rever as coisas. Mais ou menos como aquela fábula do burro do príncipe, você conhece? Então, o burro estava conversando com o cavalo. Olha, companheiro, cavalo, eu fui passear na cidade. Foi o maior sucesso, nem te digo. Fui aplaudido, colocaram tapetes para me passar, e eles jogaram flores em mim. Puxa, que maravilha! Aí o cavalo perguntou para o compadre burro, mas o compadre, me diga uma coisa, você estava sozinho? Ou tinha alguém montado em você? Ah, o príncipe estava montado em mim. Bom, então foi por isso. Não era você que estava sendo aplaudido, era o príncipe. Não, 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 é eu mesmo, veja só. As pessoas ficaram encantadas com o meu charme. Compadre burro, vamos tirar a prova. Amanhã você volta na cidade sozinho, depois você me conta a história. No outro dia, voltou o burro na cidade, depois foi conversar com o cavalo. Companheiro, você tinha razão. Nunca fui tão humilhado. Bateram em mim, jogaram pedra, ovo, tomate podre. Você tem razão. Tudo aqueles aplausos não era para mim, não. Era tudo por causa do príncipe. A mesma coisa aconteceu aqui. O ego dos discípulos estava inflado. Eles achavam que o sucesso se devia ao talento deles, à capacidade missionária deles. E não. O sucesso se devia unicamente pela força, pelo encanto do querigma do Evangelho. Era o querigma, a boa nova do Evangelho que causava todo esse sucesso. Então Jesus, vendo que as coisas não iam ter um bom fim, resolveu colocar a bola no chão e chamou eles todos. Vamos para um lugar deserto para descansar. Olha, lugar deserto no Evangelho de Marcos não é onde tem areia, camelo. Lugar deserto é o lugar da experiência de Deus, do encontro pessoal com Deus. E descansar é no sentido de se refazer espiritualmente. Só que tem um problema. Para chegar no deserto, você tem que atravessar o mar. As distrações. Só abandonando as distrações deste mundo é que nós podemos chegar a fazer o nosso repouso espiritual. Mas as coisas não se desenvolvem bem, não. Porque quando eles desembarcam no outro lado, eles vão encontrar uma multidão mais numerosa ainda do que as que eles deixaram aqui. Que ensinamento será que Marcos quer nos passar? Ele quer nos dizer aqui que neste mundo o repouso em absoluto não existe. Nós estamos em época de semeadura. Ele não está dizendo que nós não devemos buscar a oração, o repouso, mas que ele em absoluto, nós não estamos, não é essa a finalidade desta vida. O repouso em absoluto é depois, na outra vida. Agora tem uma coisa aqui que é uma hipérbole no texto, que é preciso a gente entender esse exagero do evangelista Marcos. Vejam bem, eles atravessaram o mar, o lago, né? E é um caminho bem mais curto. A multidão, a pé, deu a volta no perímetro do lago e chegou lá primeiro.
Será que eles foram tão vagarosos nessa navegação ou o povo tinha a rodinha nos pés? Aqui, para você entender, você tem que perceber que ele está querendo nos mostrar a força e o encantamento do querigma, da boa nova do Evangelho. Para entender isso, vamos lançar mão de uma imagem tirada do Gênesis, os olhos de Raquel. Quando Jacó fugia do seu irmão Esaú, e ele ficou numa fonte lá, e de repente ele viu Raquel chegando, ele ficou deslumbrado com os olhos de Raquel, ficou apaixonado. E imediatamente ele foi puxar conversa com ela. Oh, por que você não deu ainda de beber para suas ovelhas? E ela contou, a pedra é pesada, está aí, não dá, tem que remover essa pedra aí da fonte. Ele virou um Superman, ele tirou a pedra. Imediatamente ele foi falar com o pai dela, propor casamento. E o pai dela, Labão, ele trapaceou, você conhece a história, era para servir 7 anos, acabou servindo 14 anos por esse grande amor da vida dele. Essa é uma imagem para dizer do encantamento do querigma, quando alguém é tocado pela beleza do evangelho, a beleza do querigma, ele fica de tal maneira impactado, de tal maneira ele fica fascinado com essa boa nova de Jesus, que ele transforma a sua vida. E para ele não tem mais distância, não tem mais obstáculo, todas as coisas se tornam novas. Bom, e o texto do Evangelho termina com uma grande, vamos dizer assim, um grande lamento de Jesus. E Jesus se lamenta vendo aquela multidão, dizendo, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Aí você vai pensar, mas como não tem pastor aquelas ovelhas? O que mais tinha em Israel naquela época era sacerdote, levita, rabino, tudo para instruir o povo. O problema é que esses líderes religiosos desta época estavam mais preocupados com tradições humanas, mais em fomentar uma religião baseada em sacrifícios, em prêmios, aquela coisa toda, uma visão legalista. E Jesus Cristo, com o seu evangelho, tinha uma proposta muito diferente. Jesus propunha o amor, a gratuidade do Pai. Então, por isso que ele termina com esse grande lamento. Então, o evangelho de hoje traz esses belos ensinamentos para nós que devemos ser missionários de Jesus, mandato esse nos dado no dia que ele apareceu ressuscitado, mas devemos tomar cuidado para não se transformarmos em meras estrelas humanas, vaidosas, mas devemos estar empenhados de fato com a boa nova, a beleza do Evangelho. Amém.